Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, eu sou higienista ocupacional certificado, sou engenheiro de segurança do trabalho e técnico em segurança do trabalho. E eu estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre os maiores desafios que eu enfrentei na minha carreira nessa área de saúde e segurança do trabalho. E agora eu vou contar para vocês um desafio que aconteceu no ano de 2014, foi no início de 2014. Foi o meu segundo serviço que eu peguei pela Antecipar Engenharia e foi o primeiro serviço que eu peguei como consultor, oficialmente como consultor de higiene ocupacional. E aí eu lembro que essa empresa é uma multinacional, uma grande empresa que eu fui lá para atuar como consultor. E um dos pré-requisitos para poder participar dos orçamentos é que você fosse higienista ocupacional certificado. Então, uma das exigências era isso. Eles estavam exigindo que fosse um engenheiro de segurança e que fosse higienista ocupacional certificado também para poder fazer o serviço. E eu lembro que nessa empresa tinha um profissional, assim, que ele não estagiou comigo, mas ele sempre tirava dúvidas comigo, sempre eu estava esclarecendo alguns fatos, tempos depois ele até auditou um trabalho, ou melhor, antes, tempo antes ele até havia auditado alguns trabalhos que eu tinha feito, ou seja, a gente acabou criando meio que uma relação de amizade, E aí eu participei do processo seletivo, da licitação, E aí acabei entrando, e aí eu percebi que esse funcionário da empresa, ele estava um pouco diferente comigo, assim, ele sempre brincava, sempre tinha aquela liberdade de conversar, de contar piada e tal, e eu percebi que ele estava muito sério, muito sério mesmo. Teve um dia que eu cheguei e falei, olha, o que está acontecendo? Eu estou te achando diferente, eu fiz alguma coisa que te contrariou, o serviço não está saindo a contento, o que está acontecendo? E ele falou assim, Thiago, eu preciso te falar uma coisa, assim, em off, Vamos conversar sobre isso depois do horário, porque é uma questão que eu não quero conversar aqui na empresa, porque diz respeito à empresa, e assim, eu quero conversar com você depois do horário, Beleza, eu sou muito ansioso, Eu falei isso de manhã, nossa, que dia longo que foi esse. O dia não chegava e tal. Aí chegou na parte da tarde, terminou, eu fui pro hotel que eu estava ficando, e aí ele me liga, por volta das 19 horas, mais ou menos, ele me liga, chama, a gente combina de encontrar na praça da cidade, e aí ele veio me falar, Thiago, o problema é o seguinte, o preço que você cobrou. Aí eu pensei, nossa, eu sabia que eu não devia ter cobrado aquele valor, isso pegou muito mal, porque foi o seguinte, gente, esse serviço, na época, eu cobrei um valor, não vou falar dados reais aqui, mas apenas para você ter uma ideia de proporção, eu cobrei um valor que era, vamos supor lá, R$40 mil para desenvolver esse trabalho que eles queriam. Naquela época, se for pegar minha vida inteira, eu nunca tinha ganhado R$40 mil, Ou seja, no único serviço que teria duração ali de uns 4 meses, 3 meses, cobrei R$40 mil e nunca tinha ganhado isso de uma vez na minha vida, na minha carreira profissional. E aí, na hora que ele falou assim, olha, Thiago, em relação ao seu preço, cara, eu pensei, nossa, foi mal, então eu cobrei muito caro. Ele falou, não, aí é que está o problema. Eu pensei, mas como assim? Eles não acreditaram que você era higienista. E isso me causou um transtorno danado, só que por questão ética eu não podia conversar com você, eu não podia falar nada, eu nem sabia se era você que iria entrar, porque o processo ele ocorre pelo setor de compras, Beleza, você não, foi mal, eu cobrei muito caro, tem como voltar atrás? Ele falou, não, eles não acreditaram que você era higienista. Eles entraram em contato ou melhor, na verdade eles nem acreditaram que você era engenheiro. Agora a parada ficou séria, Por que não acreditavam que eu era engenheiro? Por que não acreditaram que eu era higienista? Aí eu falei, não, tem lá no site, você pode acessar o site lá, você vai ver meu nome, tá lá. Meu diploma tá lá, Thiago, eles já correram atrás disso tudo, eles já olharam isso. Eu fiquei, não, mas por que então que vocês não acreditaram que eu era higienista?
a gente tinha um orçamento de 250 mil para te pagar. Aí você cobrou 40. Ou seja, ficou muito barato o seu serviço. E olha só como que é as coisas, né? O que é percepção. E na minha visão, eu tinha cobrado muito caro. Ou seja, esses não são valores reais, tá, pessoal? É só para vocês terem uma ideia de proporção. Eu cobrei 40 mil, eles estavam achando... Eu achei que eu estava cobrando muito caro, e eles tinham 250 mil para pagar no serviço. E aí, em função disso, na visão deles, eu estava assim... Ou melhor, hoje eu entendo, não é na visão deles. Hoje eu entendo que eu estava desvalorizando o trabalho, mas eu não sabia, não era a intenção. Recebi esse valor, fiquei muito satisfeito com esse valor, mas aí foi uma sacada, que muitas das vezes a gente tem medo de botar preço no serviço da gente. A gente tem medo de perder para a concorrência e tal, e muitas das vezes a gente acaba não valorizando o nosso trabalho, nos vendendo por muito menos daquilo que a gente de fato vale no mercado de trabalho. Então, esse foi um grande desafio e foi uma grande lição que ficou conhecida para mim, né, como que eu definiria o título, por exemplo, desse vídeo, né? É o dia que não acreditaram que eu era higienista ocupacional certificado.